E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho aí de anatomia descritiva, mais especificamente de planos, eixos e termos de posição. Isso é um assunto que vai te perseguir durante toda a sua formação médica, durante toda a sua carreira. Às vezes, vão falar para você assim, faz uma incisão transversal para a gente conseguir tirar esse bebê por cesárea. Já pensou se você não sabe o que é um corte transversal? Vamos acessar esse tumor por um corte longitudinal. E se você fizer um outro tipo de corte? Vai dar problema para o paciente. Ah, mas eu não quero ser cirurgião. Não tem problema, você vai ter que passar pelo módulo de cirurgia. Então, o que a gente vai tentar para vocês é passar os conceitos básicos aqui nesse momento, que vão servir tanto para você que quer fazer cirurgia, quanto para você que quer passar pelo módulo de cirurgia sem ter maiores problemas. Então, o que vamos discutir? Planos de secção, que também são chamados de planos de corte, eixos anatômicos, que é um negócio importante pra caramba e está associado com o plano de secção, relações entre os eixos e os planos, conforme eu falei para vocês, e também os termos de posição. E quais são os planos de corte? Quais são os planos de secção? São os planos sagital, o plano transversal e o plano frontal. Vamos a eles. O primeiro que a gente não pode esquecer é o corte sagital. O que o corte sagital faz? Divide uma estrutura anatômica em duas metades, sendo elas a metade esquerda e a metade direita. Vale lembrar que se a gente conseguisse fazer um corte sagital certinho acompanhando a linha mediana, nós teríamos um corte sagital mediano. Cuidado! Às vezes o teu professor pode usar o termo parasagital. E o termo parasagital é previsto em alguns livros de anatomia, porque os autores consideram que é impossível fazer um corte sagital certinho, então acaba sendo tudo paralelo ao corte sagital, ou seja, plano parasagital. E quais são os eixos anatômicos que proporcionam o corte sagital? Olha só, se eu enfiar uma espada aqui na sua cabeça e fazer essa espada percorrer todo o eixo central do seu corpo e sair na região caudal, eu vou conseguir, se eu fizer um movimento de trás para frente, póstero-anterior, ou de frente para trás, antero-posterior, eu te corto no meio e vai cair uma metade para lá e uma metade para cá. Então é por isso que o eixo crânio-caudal ele está diretamente associado ao corte sagital. Outro eixo que proporciona o corte sagital é o antero-posterior. Se eu introduzir uma espada no seu abdômen e essa espada sair posteriormente aqui na tua região dorsal, eu consigo fazer um movimento de cima para baixo ou de baixo para cima e também corto você em metade direita e metade direita. Então é por isso que estes dois eixos estão associados a este corte. Em resumo, o plano de secção sagital, ele divide você em lateral direita e lateral esquerda e ele tem uma relação com o eixo antero-posterior e com o eixo crânio-caudal. O segundo plano de secção, ou plano de corte que você não pode esquecer, é o transversal. O que o corte transversal faz? Ele divide uma estrutura anatômica qualquer, não só uma estrutura anatômica, pode ser uma laranja, por exemplo, mas nós estamos falando de anatomia, né? Então, o plano ou corte transversal divide uma estrutura anatômica em metade de cima e metade de baixo. Mas eu não posso falar metade de cima e metade de baixo na anatomia, senão meu professor acaba comigo. Então, em metade superior e metade inferior. E quais são os eixos do corpo humano que permitem a existência de um corte transversal? Se eu introduzir uma espada na sua lateral esquerda e ela sair aqui na sua lateral direita, eu consigo cortar você dessa forma. Então eu consigo dividir você em metade superior e inferior por meio de um corte transversal. Da mesma maneira, se eu introduzir uma espada no seu abdômen e ela sair posteriormente, eu também consigo fazer o movimento de lateralização e cortar você em metade superior e metade inferior, ou seja, fazer em você um corte transversal. Então, em resumo, olha só, o plano de secção transversal divide uma estrutura anatômica em metade superior e inferior
e ele tem relação direta com o eixo látero-lateral e com o eixo antero-posterior, beleza? Não pode esquecer isso daí. O terceiro plano de corte é o corte frontal, também conhecido como corte coronal. E por que coronal? Porque é o lugar onde as princesas e onde as rainhas colocam as coroas. Inclusive, a gente vai ver na aula de osteologia que existe uma sutura aqui, né, uma articulação fibrosa que é chamada de sutura coronal. Porque justamente é o local onde repousam as coroas das rainhas e das princesas, beleza? Então, olha só, o plano de corte frontal ou coronal, ele divide uma estrutura anatômica também em duas metades, sendo ela anterior e posterior. E quais são os eixos que estão associados ao corte frontal? O crânio caudal e o látero lateral. Se eu introduzir de novo aquela espada, você já está todo furado, né? Se eu introduzir de novo aquela espada na sua cabeça, ela vai sair na região caudal e eu fizer um movimento de lateralização, metade sua vai cair para frente, metade sua vai cair para trás. Então eu estou cortando você numa metade anterior e numa metade posterior. Da mesma forma, se eu introduzir de novo aquela espada numa lateral e aquela espada sair na outra lateral, olhem esse movimento, esse é o eixo látero-lateral. E eu simplesmente subir essa espada e depois descer, vai de novo cair a sua metade para frente e a outra metade vai cair para trás. Então é esse tipo de relação entre os eixos e os planos de corte que você não pode esquecer. Por quê? Porque isso é importante pra caramba para a delimitação de estruturas e também porque cai na sua P1 de anatomia. Eu duvido que o professor não vai querer saber se você entendeu ou não as relações entre os cortes e os eixos. Então, resumindo esse terceiro corte aí, o corte frontal divide você em metades anterior e posterior e ele está relacionado ao eixo látero-lateral e ao eixo crânio-caudal. E os planos de secção, então, em forma de mapa mental, para você não esquecer de jeito nenhum. Plano sagital, plano transversal e frontal. Sagital divide em lateral direita e lateral esquerda, relacionado aos eixos antero-posterior e crânio-caudal. Transversal divide você em metade de cima e metade de baixo. Caramba, eu não posso falar isso, senão meu professor me mata. Metade superior e metade inferior. E tem relação com o eixo látero, lateral e antero-posterior. E por fim, o frontal divide você em metade anterior e posterior e tem relação com o eixo látero-lateral e crânio-caudal. Tá difícil? Não tá entendendo? Depois você assiste a aula de novo, fica tranquilo que você tem a vida toda para fazer isso daí. E os termos de posição? Esses termos de posição têm muito a ver com os eixos, têm muito a ver com os cortes e são essenciais para que você tenha um bom estudo da anatomia, principalmente lá no laboratório. Nós temos, por exemplo, os termos superior, médio e inferior, que estão relacionados. Temos os termos posterior, anterior e médio. Temos os termos lateral, intermédio e medial. Rapaz, isso gera uma confusão no laboratório, porque tem músculo que é medial, tem músculo que é lateral, tem músculo que é intermédio, tem músculo que é médio. É complicado? Vem comigo que a gente vai tentar fazer esse negócio ficar um pouco mais fácil. Presta atenção. Quando uma estrutura está próxima da linha mediana, e aí você vai ter que lembrar, a linha mediana é uma linha virtual que divide o corpo humano exatamente ao meio. Essa linha existe? Não, porque é impossível dividir o corpo humano exatamente ao meio. É por isso que ela é considerada uma linha virtual, a linha mediana ou plano mediano. Então, quando uma estrutura está próxima à linha mediana, como por exemplo o pâncreas, nós dizemos que ela é uma estrutura medial ou medialmente localizada. Se a gente pensar agora numa estrutura que está afastada da linha mediana, por exemplo, o rim, com a sua glândula suprarrenal e o ureter também aparecendo aqui, então olha só, o rim em relação ao pâncreas, que é medial,
é considerado uma estrutura lateral. Renato, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo legal. Linha mediana em relação a esses três órgãos, pâncreas, medial, próximo da linha mediana. Rim, lateral, afastado da linha mediana. E a vesícula biliar? Ah, aí ficou fácil. Se o pâncreas é medial, próximo da linha mediana, e o rim é lateral, afastado da linha mediana, o que a vesícula biliar é? A vesícula biliar é considerada uma estrutura intermédia. Ah, Renato, por que eu tenho que saber isso? Você tem que saber isso, por exemplo, quando você for estudar a musculatura da sua coxa. Você tem o músculo vasto lateral, você tem o músculo vasto medial e entre eles você tem quem? O músculo vasto intermédio. E aí vai ser importante para você entender principalmente na hora que você for estudar ortopedia, na hora que você for estudar locomotor, isso vai ser extremamente importante para o conhecimento do corpo humano. Continuando com os termos de posição. Nós temos as estruturas que são superiores, nós temos as estruturas que são inferiores e nós temos as estruturas que ficam entre elas, que são chamadas de estruturas médias. Então, dá uma olhada aí na figura. Uma estrutura terá a posição superior quando ela estiver acima de outra estrutura que estamos considerando. Por um outro lado, a estrutura será considerada inferior quando ela estiver o quê? Abaixo da estrutura que nós estamos levando em consideração. Por fim, uma estrutura que estiver localizada entre uma estrutura superior e uma estrutura inferior, ela será considerada uma estrutura de posição média. Veja só, vamos pensar em olhos, nariz e boca. Qual é a posição dos olhos em relação ao nariz? Superiores. Qual é a posição da boca em relação ao nariz? Inferior. E qual é a posição do nariz em relação aos olhos e à boca ao mesmo tempo? Ele é uma estrutura média e é aí que você confunde. Uma estrutura que está entre uma medial e uma lateral é intermédia. E uma estrutura que está entre uma superior e uma inferior é média. E você depois vai assistir essa aula mais algumas vezes, vai ler os textos até que isso entre na sua cabeça. E por fim, quando a gente está considerando o eixo antero-posterior, vamos pensar no osso externo, vamos pensar no coraçãozinho e vamos pensar na coluna vertebral. Tá vendo ali o osso externo? O osso externo em relação a essas três estruturas é anterior. E a coluna vertebral? A coluna vertebral em relação a essas três estruturas é posterior. E o coração, por sua vez? Considerando o osso externo, que é anterior, e a coluna vertebral, que é posterior, aqui o nosso coraçãozinho, ele é considerado uma estrutura média. Então, é extremamente importante que você guarde isso. Entre um medial e um lateral, o que é? Intermédio. Entre um superior e um inferior, é o que? Médio. E entre um anterior e um posterior, é o que? Médio também. Beleza? Então, o que a gente estudou aqui? Estudamos os planos de secção, que são o corte sagital, o corte transversal e o corte frontal. Estudamos os eixos anatômicos, que são o antero-posterior, o crânio-caudal e o látero-lateral, e os seus inversos. Estudamos as relações que esses planos, que esses eixos têm a ver com os planos de corte, também chamados de planos de secção. E estudamos aqui os termos de posição: lateral, medial, intermédio, superior, inferior, médio, anterior, posterior, médio e assim por diante. Não entendeu? Assiste a aula de novo. Leia as nossas referências e qualquer coisa, estamos sempre juntos aí com vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula de anatomia.